Então, assim, você tem o século XVI com esses degredados, aí sempre para o século XVII, aí começam as guerras de guerrilhas, que são a chegada dos holandeses, a expulsão dos holandeses, e tal, que não tem nada a ver com cangaço, mas Uhum. também cria-se essa ideia de luta, de saque, muitas vezes acontecia. E aí você tem o século XVIII chega e surge o primeiro cangaceiro catalogado, não que seja o primeiro cangaceiro que tenha existido. Porque assim, nós como historiadores, a gente tem que analisar o que está catalogado. Então, Uhum. eu não vou chutar. Se você, por exemplo, é como eu sempre digo, a, nós temos uma data mais ou menos de quando surgiu a escrita. Um dia que encontrarmos uma escrita mais antiga, Uhum. e aquilo ali, nós vamos Aí tomar como base. cataloga. São teorias. Então, assim, o primeiro cangaceiro que surge, que é analisado na própria época, com documentação e tal, é o Cabeleira, o José Gomes. E ele nasce em 1851 na cidade pernambucana de Glória de Goitá. Nós temos que entender que Pernambuco é o berço do cangaceirismo. Lá nasceu Lampião, nasceu Antônio Silvino, Senhor Pereira, os maiores cangaceiros da história. Sim. Por quê? Coincidentemente, Pernambuco foi, do Nordeste, é a única capitania, que é de Nova Lusitânia, que deu certo por causa da cana-de-açúcar, da produção dos engenhos, tal, os grandes engenhos, né, em Pernambuco. Mas não vem ao caso. Então, surge o Cabeleira, morre em 1786, Uhum. enforcado, sou biógrafo do Cabeleira, eu escrevi, na verdade, é meu penúltimo livro. Inclusive, ontem saiu meu novo livro. Antes dele, nós tivemos a coletânea de Saramago, a história de José Saramago, Uhum. e antes tem o Cabeleira. Entra o século XIX, grupos armados, o banditismo nunca deixa de existir, o cangaço também não. Você tem o grande nome, que é o próprio. Tem o Lucas da Feira, aqui Feira de Uhum. Santana, muito conhecido. Ficou E bastante conhecido esse aí também. Lucas da Feira é um ícone, né, da história, está enterrado na porta da igreja. Quem for lá tem uma placa da época que está enterrado Lucas Evangelista, mais conhecido como Lucas da Feira. Da Feira porque é Feira de Santana. E aí você entra, também tem Antônio Silvino, para mim, na minha opinião, Antônio Silvino, sem dúvidas, foi o maior cangaceiro da história, eu acredito piamente que Antônio Silvino tenha sido maior, mesmo que o próprio Virgulino. Pode não ter sido Uhum. mais conhecido, mas em atos, em histórias, em acontecimentos, em honra, era um cangaceiro extremamente honrado. Adoro a família de Antônio Silvino, já viajei junto com eles, vou para a casa deles, durmo na casa deles. São pessoas incríveis, eu convivo muito bem com esse pessoal. Então, Antônio Silvino, também altamente biografado, já apareceu em cinema, como em Fogo Morto, ele aparece tal, de José Lins do Rego. Então, aí vai continuando. Entra século XX e nós temos Senhor Pereira, Uhum. que é um personagem muito grande, que é o mentor do Lampião. Depois Lampião e Antônio entram para o bando Senhor Pereira. Em 22, Senhor Pereira entrega o bando a Lampião e Lampião vai assaltar a Baronesa de Água Branca, quando faz o primeiro assalto na cidade alagoana de Água Branca. Aí Lampião reina absoluto durante esses anos todos, de 22 até 38, quando ele acaba morrendo na Grota do Angico. Os Uhum. cangaceiros começam a se entregar, outros não se entregam. O último bando ativo de cangaceiros é o de Angelo Roque, que se entrega em 1º de maio de 1940, onde Curisco já havia deixado o cangaço e estava já tentando escapar das garras da volante e não conseguiu. E dia 25 é metralhado depois da meia-noite. Ele morre já no dia 26 de maio de 1940, pondo uma pá de cal na história do cangaço. E o cangaço acaba aí. E o engraçado, assim, o interessante é que, olhando, né, os vídeos lá do Zé Rufino, ele fala que
Corisco ele morre de uma certa maneira, e aí quando vai ver não é daquela maneira, que ele fala que o Corisco tentou atacar ele, né, o bando, na verdade. Não, mas ele não errou, não. Porque é o seguinte, quando ele disse que Corisco revidou, ele não quer dizer que viu. Eu acho que talvez ele não tenha imaginado que uma mulher fosse capaz de pegar uma arma e atirar de volta. Quem atirou foi Dadá. Então, assim, quando ele foi falar, é normal. Sim. É normal. Ele só viu bala vindo de lá pra cá, e realmente veio. Uhum. E pegaram a metralhadora, deram a rajada de metralhadora e acertaram a perna de Dadá e acertou a barriga de Corisco. Pronto. Corisco depois foi que ele soube que Corisco estava inutilizado, estava com o braço ruim para atirar. Sim. Então, assim, entenda, não é que ele mudou a versão. Na verdade, ele não tinha o conhecimento suficiente para entender que realmente tinha sido Dadá quem tive. É tanto que ele só foi ter acesso com ela quando ele já estava já quase morrendo. Quase morrendo, é.